Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa terceira livecast do Simplificando Direito. Eu sou Cláudio Brito e hoje eu tenho o prazer de receber os meus sócios e amigos Salomão Mandu e Lucas Vasconcelos. Nós que somos sócios do escritório Brito, Mandu e Vasconcelos, vamos conversar um pouco sobre escritório remoto e pandemia. Espero que curtam o nosso bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para vocês que nos assistem. Não sei que hora é essa, mas sejam muito bem-vindos a essa terceira livecast do Simplificando Direito. Como todos já sabem, me chamo Salomão Mandu. Estou aqui acompanhado hoje da alta cúpula, do sócio e amigo Cláudio Brito, mestre doutorando em Direito Empresarial, e o homem que não deixa, o grande mestre também do processo civil, o homem que não deixa os prazos morrer lá no escritório, Lucas Vasconcelos. Gente, o papo de hoje é um papo mais light, porém muito importante. Vamos falar sobre escritório da advocacia nesse período de pandemia, esse trabalho remoto, esse home office. E aí vamos trazer um pouquinho de nossa realidade do escritório. Passa a palavra agora para Cláudio, Cláudio para Lucas, o Lucas para mim. E a gente fica fazendo esse triângulo do Zagallo aí, como foi na Copa de 98. Eu não sei se em 98 a gente ganhou, né? Não ganhou não, foi 2002. Tá ruim de futebol. Mas vamos mudar aí, 94, 2002, essa Copa aí não foi boa pra gente não. Mas... Pegou a pior possível, mesmo no meio. Ele perdeu lá pra França. Mas enfim, eu tô muito feliz aqui em estar com meus amigos e sócios. Eu tô até tendo que me controlar porque tá parecendo tá um pouco a reunião do escritório. Aqui a gente é mais um bate-papo informal. A gente vai contar a experiência que a gente tem no escritório e a experiência também pessoal que cada um vai passar para vocês. E isso é fundamental, assim, cada realidade é uma realidade, mas talvez através do exemplo de cada um você possa se inspirar e possa conseguir fazer seu escritório ou seu negócio funcionar à distância. Pois é. Nós temos a sorte e a competência, na verdade, do escritório da gente já trabalhar com várias ferramentas de gestão remota, como algo que já não é novidade, como arquivos na nuvem, né? Todos os arquivos estão sincronizados ao mesmo tempo. Então, ninguém precisa estar no escritório para acessar os dados do escritório. Com a inovação do processo judicial eletrônico, isso tem sido sempre mais uma tendência, né? Porque já não precisamos mais tanto de papel. Então, o que nós precisamos está no controle de todos ao mesmo tempo. E se alguém mexer no seu, mexe no outro também. Isso é uma ferramenta excelente para manter o controle. E a simultaneidade de troca de informações. Esse é um aspecto interessante e eu entro na palavra porque assim, a gente pegou esse aspecto digital, a gente entrou por uma necessidade própria da nossa dinâmica de trabalho. Salomão e Lucas, eles tinham uma atuação aqui no Brasil e eu estava fazendo um doutorado em Portugal e a gente precisava de uma ferramenta colaborativa que pudesse integrar todos os trabalhos, todos os processos que tínhamos, tanto nos computadores de Lucas, de Salomão, e também com o meu, que estava lá em Portugal, e que eu pudesse participar e ter acesso em simultâneo ao que estava sendo realizado e poder colaborar, mesmo à distância, com o meu trabalho. E eu acho que não só isso, né, Cláudio? A gente teve essa pegada mais digital desde o começo, mas o que foi o grande estupim motivador? Claro que a situação de você estar fora e ser participativo era muito forte, é um apelo muito grande. Mas também tinha um outro apelo também grandioso, que é aquela de otimizar o tempo do advogado. E como otimizar o tempo? E eu tô falando de quê? Sabe quando o cliente liga para você, doutor, como é que está meu processo? E aí você vai explicar como tá concluso. Aí ele diz, quem é esse cluso? Aí, cara, meu irmão, tá difícil. Aí você vai explicar e vai perder horas e horas. Enfim,
E a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que o cliente entra na pasta dele online, ele consegue ver literalmente toda a movimentação do processo, ele sabe qual foi o despacho que o juiz deu, ele sabe de tudo, e aí ele não tem mais que ter não tem que ficar ligando para o advogado, salvo se for uma dúvida muito estrambólica realmente, que ele está querendo saber o juiz despachou, deu uma sentença de uma palavra que ele... Enfim, algo muito pontual, na verdade. Então, essas questões veio agregar realmente, tanto para o trabalho à distância, como também para a questão interpessoal, né? A questão de se relacionar com o próprio cliente. E aí dá uma maior celeridade, né, nas respostas para ele. Não, com certeza, assim, a nossa visão de percepção e experiência do cliente do serviço que a gente está prestando, já colocando isso em prática no ambiente virtual, foi fundamental. Mas quando eu falei da nossa necessidade, eu falei da nossa necessidade enquanto gestão do escritório. Claro, claro, claro. Porque, assim, quando a gente viu que era fundamental a gente implementar uma ferramenta que pudesse se adequar a todos nós e pudesse ser colaborativa e permitisse que cada um pudesse ter um papel fundamental, foi excepcional. E a gente viu que a tecnologia permitia isso e a gente viu que não era esse bicho de sete cabeças como muita gente acaba propagando, né? A ferramenta ela existe, é claro que demanda um certo estudo, é claro que todo mundo tem que estar alinhado da mesma forma para que a ferramenta funcione, mas isso independe do mundo digital, isso depende muito mais da gente ter um alinhamento enquanto escritório e fazer isso funcionar do que propriamente a própria ferramenta em si. A ferramenta é apenas um instrumento que vai facilitar o nosso trabalho numa necessidade que a gente tem. No caso, a necessidade é o trabalho remoto. E uma coisa que facilitou muito essa questão do trabalho remoto é porque em Portugal eu tinha um fuso horário de trabalho diferente do fuso horário de vocês aqui. Então, eu tinha minhas aulas também do doutorado, por mais que eu pudesse, em tese, me reunir com vocês, sentar no ambiente virtual para produzir com vocês, essa produtividade, para mim, naquele ambiente, não era mais adequada, porque eu tinha uma realidade diferente da de vocês aqui, uma realidade temporal diferente. E quando eu já terminava as aulas, minha realidade temporal era muito diferente da vocês. Eu tinha um adiantamento de 4 horas à frente de vocês. Então, imagine, vocês estão aqui 6 horas de expediente, eu já estava às 10 horas da noite lá, depois de um dia todo de estudo, cansado, para produzir um trabalho diretamente via chat ou algo assim, é algo muito complicado. Então, as ferramentas elas têm que ser utilizadas de forma adequada. A gente tem esse instrumento aqui da reunião virtual, mas a reunião virtual ela tem que ser utilizada para traçar determinados pontos. Ela não tem que ser utilizada, como muitas pessoas acreditam, para cada um sentar e produzir sua parte. Ela tem que ser utilizada apenas para o alinhamento de ideias e delimitação de atribuições. E o Lucas, nesse ponto, ele atuou como gestor da gente de implementação da ferramenta de gestão de trabalho, que é fundamental, porque a ferramenta que a gente tem, o Scrum que a gente usa, ele é importantíssimo para saber onde a gente está, quem está onde, e quem fez o quê, e quando fez o quê, e o que tem que ser feito. E o Lucas pode explicar um pouquinho mais da ferramenta que a gente usa de trabalho. Pois é, pessoal. Tem vários softwares jurídicos aí no mercado e tudo mais e tal. Nós pesquisamos bastante, mas como eu já venho tenho essa bagagem tecnológica mesmo, eu sou um aficionado da tecnologia, eu conheci algumas ferramentas que se chamam de gestão de projetos. O próprio Google é um grande gestor de projetos e oferece várias ferramentas online gratuitas para vocês. Claro que os softwares jurídicos possuem já uma personalização. Eles já atendem uma demanda específica e muitas vezes ajudam os profissionais nessa área. Só que
Ao longo do tempo, a primeira ferramenta implementada no escritório da gente foi justamente a nuvem. E aí posso citar vários como o OneDrive do Hotmail, o Dropbox também é excelente, e o Gmail também, que possui o Google Drive. Todos esses têm o upload simultâneo, a sincronização entre vários computadores. Então, facilita para todo mundo. E, posteriormente, também nós utilizamos as ferramentas de gestão de projetos. Aqui no Brasil, é curioso como é famoso uma ferramenta chamada Trello. Um aplicativo que é um aplicativo com suas de listas. Só que no escritório, eu resolvi trazer para o escritório uma ferramenta um pouco mais ambiciosa, que é utilizada pela Uber, pelo Google, por algumas grandes empresas americanas em gestão de projetos, que é a chamada Asana. Asana. E é muito similar ao Trello. Basicamente é uma lista de afazeres. E por que foi necessário trazer essa ferramenta para o escritório? Porque como somos em 3, muitas informações às vezes se perdiam. Eu às vezes comentava algo com o Salomão, comentava algo com o Cláudio. Quando Salomão ou Cláudio chegava depois, pegava o bonde andando já. E aí nós tínhamos que explicar tudo de novo, e nem sempre com a mesma riqueza de detalhes da primeira vez. Quando eu percebi isso, eu digo, não, nós temos que manter um acompanhamento, um diário dos afazeres, das coisas que estão acontecendo, para que os outros, mesmo que não estejam presentes, saibam o que se passa dentro do escritório. Afinal, somos 3 sócios. E aí, quando eu trouxe a ferramenta, o Asana, né? Cláudio também gosta muito de tecnologia, e eu achava que o maior entrave para colocar esse escritório seria Salomão, porque Salomão é o maluco dos papéis, né? Eu chegava no carro dele, eu ficava agoniado com a quantidade de papel. Ele vai no fórum tirar a movimentação, ele imprime 5 folhas só por garantir assim o histórico do processo todinho. Chega lá com a data de nascimento do processo aqui. E eu ficava agoniado com isso. Eu digo, rapaz, eu acho que Salomão não é capaz de Salomão ficar muito resistente com isso. E eu lembro até que na primeira reunião do Asana, tava eu e Cláudio tirando dúvida e tal, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e Salomão caladinho, assim. Calado, olhando pra TV. E acabou que, na verdade, quem passou a utilizar mais foi ele. Ele virou o maníaco do Asana e deixou de ser o maníaco do papel. E eu tô falando isso só para demonstrar que até mesmo alguém que tem muita resistência, alguém que já tem a cultura, por exemplo, de anotar na agenda, de ter um bloquinho de notas, de ser aquela pessoa da canetinha em papel mesmo, consegue facilmente acompanhar e se adaptar à realidade do Asana. Como o Cláudio já disse, são ferramentas excelentes, mas são apenas meios, são meios de trabalho. O que vai fazer ter um resultado excelente ou mediano vai depender da utilização de nós, usuários. Então, para que a ferramenta Asana seja útil, para que ela atinja sua finalidade e todos continuarem informados das atividades que todos fazem no escritório, todos têm que alimentar. Então, é literalmente uma cultura organizacional que tem que ser implementada, mudando a cultura nossa própria cultura individual, né? Como Salomão mudou a dele. Para mim, não é esforço nenhum chegar na Asana e cadastrar uma tarefa. E aí, vocês podem pesquisar depois aí vários vídeos explicativos mais aprofundados em relação à Asana, mas o que eu posso dizer é que você pode atribuir tarefas, dar a um responsável, uma data de conclusão, um horário, se repete, se não repete. Atualmente, até o controle financeiro do escritório é elaborado pelo Asana. O cadastro de clientes, prazos, diligências, elaboração de petições, é tudo cadastrado pelo Asana, porque ele mantém o registro de quem fez o quê e a data. E aí a gente não se perde. Um bom exemplo disso, né, Lucas? Eu fui no Fórum de Santa Rita despachar determinado processo, não vamos falar qual foi o processo, na verdade, e aí, aquele que eu sempre vou. Mas aí, quando
dirigi, despachei, falei, pedi para fazer a movimentação e tal. E aí eu coloquei, estive no fórum, isso desde o Asana, gente, é como se ele tivesse um Facebook dentro do Asana. Estive tal horário no fórum Santa Rita, falei com tal pessoa, e você conta a historinha, tudo que você fez, e aí todas as pessoas vão saber que você já realizou aquela tarefa, como fez, e aí tem todo o passo a passo. Enfim, o Asana hoje é uma ferramenta que eu considero indispensável, porque você consegue, primeiro, se cobrar, porque você vai ter a sua listinha, né? Os seus homeworks, né? Suas tarefinhas de casa para você fazer nos dias e dias seguintes. E aí você consegue se cobrar sem se perder. E como você também consegue planejar e maximizar seu tempo. É coisa que eu não fazia quando eu tinha minha agenda, que era um compêndio desse tamanho, parecia uma bíblia. Não, com certeza. E esse histórico de movimentação de quem fez o quê, quando fez, e para quem está a atribuição é importante para todo mundo. Que é uma coisa que eu costumo dizer no escritório, né? Às vezes você pega determinada bola e fica como no vôlei. Vai tu, vai tu, vai tu, e acaba não indo ninguém. E quando a gente tem um gerenciamento de projetos, a gente sabe a atribuição de quem sabe quando foi feito e sabe tem todo o histórico cadastrado daquele processo. E, assim, o Asana é apenas uma ferramenta. Para utilizar o gerenciamento de processo, você vai ter que ter um método. E aí, o método, você vai ter que pesquisar métodos de gerenciamento de processo que se enquadram melhor para você. O nosso escritório, a questão do trabalho remoto, ela já estava preparada para isso. Tanto porque ele surgiu com essa necessidade de ter esse trabalho remoto, de ter esse gerenciamento online, tanto da parte nossa, como sócios, como também da parte dos colaboradores, dos parceiros, como também do cliente, que precisa, a gente às vezes não sabe onde o cliente está, e nem sempre o cliente pode ir até a gente, então ele, com a facilidade do celular, ele tem acesso a todo o histórico e movimentação do processo dele, a tudo que é feito no processo dele. Mas, assim, uma questão fundamental é que o escritório da gente já estava preparado. E isso é um diferencial muito grande em relação a outros. Muita gente está tendo que se adaptar agora. Essa adaptação nossa foi menos sofrida. Mas não quer dizer que a gente não tenha desafios por conta da pandemia, de estar em casa, de ter que se adequar a um trabalho remoto. Porque a realidade da gente no trabalho aqui era sair de casa e ir até o escritório. E essa realidade muda um pouco, porque a partir do momento que a gente fica em casa e todo o grupo familiar está em casa, a gente não só tem que adequar a realidade da gente, mas a gente tem que adequar toda a realidade da família e o nosso trabalho. E isso muda um pouco a dinâmica. E isso gera algumas dificuldades, porque eu tenho uma esposa que também está em casa, então a gente tem que conversar e ver os horários para a gente fazer atividades em conjunto, os horários que a gente tem atividade individual, os horários de estudo individual, mas a gente não pode esquecer que a gente está num ambiente familiar. Mesma coisa, o Lucas tem as experiências dele, o Salomão tem as dificuldades dele, mas o importante é que a gente comece a aprender a lidar com essas dificuldades, crie uma rotina, crie um hábito, converse com as pessoas de como a gente pode aumentar nossa produtividade em casa sem deixar essa questão pandêmica dominar nossa rotina. O mais importante, como eu disse, é a comunicação. Porque quando nós estamos indo ao escritório e estando presentes fisicamente no escritório, a comunicação é maior. Nós acabamos falando mais com outros naturalmente e comentando de forma mais abrangente todos os assuntos que faltam fazer, as petições, a elaboração do conteúdo e tudo mais. Sempre é mais fácil. Quando a gente está em casa, a gente não passa o dia inteiro em chamada de vídeo. Então, essa comunicação ela é perdida um pouco. Então, essa ferramenta de gestão de projetos e o método qualquer que seja que você vai escolher, serve justamente para que a comunicação não se perca, pelo menos o essencial. Para que nós estejamos sempre nos comunicando e podendo cobrar uns aos outros como é que está a atual situação. E
qual é a importância disso também? Como o Cláudio disse que nós só atribuímos um responsável à tarefa e tudo mais e tal. Então, delegar essa responsabilidade para o outro. E até mesmo ficar de olho nas suas. Porque essa história da bola de vôlei, não, vai tu, acaba ninguém indo, e isso no direito, no escritório de advocacia, significa a perda de um prazo. Então você tem que chamar a responsabilidade para si, ou então chegar para o outro e falar, olha, isso aqui vai ser atribuição sua, tá ok? Tá ok. Até dia tal tem que estar feito. E aí todo mundo sabe o que é que você passa no escritório, todo mundo sabe o que é que o outro tem ou deve fazer e o prazo. E aí a gente se cobra mesmo, tem que se cobrar um ao outro, porque somos todos um, por assim dizer. Então, quando você delega, é importantíssimo. Você não pode atribuir, criar uma nova tarefa no escritório sem delegar a responsabilidade, atribuir, na verdade, a responsabilidade dessa tarefa para alguém. Porque vai acabar se perdendo. Se a tarefa não é sua, se você que criou não chamou a tarefa para si, ou não atribuiu a outro, imagine o outro que vai chegar, vai ver aquela tarefa e dizer, eita, vou pegar essa tarefa aqui. É mais difícil. Então, tudo tem que ter um responsável. Não interessa. Até tudo. Isso é verdade, desde de um pagamento, seja a situação foi alugada, o pagamento do condomínio, água, luz, Lucas mesmo que cuida de tudo isso nosso, né? E Lucas já botou mensalmente já para o Azana ficar avisando. Então, tudo tem que ter, tudo que você vai delegar no seu sistema, no caso que a gente está falando aqui no Asana, tem que ter um responsável, é muito importante. Agora, muito importante também é ter o quê? Disciplina, porque embora tá ali, a gente não pode deixar para isso aqui dá para fazer amanhã. Não, velho, tá lá, é para cumprir hoje, mas tem um prazo de 2, 3 dias. Não, faz hoje. Cumpre o prazo hoje. Entendeu? Não dá bola fora, porque amanhã pode aparecer uma outra coisa, outro imprevisto que não estava no Asana, é um incêndio que você tem que apagar do nada, e aí a gente vai ter que fazer, e vai ter que arrumar tempo. Como aquele advogado antigo, né? Que diz, qual o prazo para essa petição? 5 dias. E para esse recurso? 5 dias. Tudo é 5 dias, porque você nunca vai perder um prazo. No caso da gente, é o imediatismo assim que der para fazer. Eu sinto falta disso aí do escritório físico, mas por essa parte aí, que Salomão estava sempre me puxando para fazer as coisas o quanto antes. Eu costumo deixar para o outro dia. Se tem prazo, isso é a lei que diz: o trabalho ocupa o tempo que foi determinado para qual. Então, se foi dado 5 dias, eu vou fazer em 5 dias, para não fazer só em um, né? Esse defeito também. Infelizmente, eu tenho também um defeito, é de fazer logo tudo. Tem coisa para fazer em 10 dias, aí eu piro, faço tudo num dia só, e depois eu vou pirar o resto. Pessoal, se você também for assim, aí eu vou puxar a orelha para mim. Se você também for assim, imediatista, querer resolver logo tudo, ótimo. Mas se você tiver um escritório e o pessoal não tiver o seu tempo, e eles estiverem dentro do tempo, não pira eles também. Deixa cada um fazer no seu prazo. É muito indicado isso. Não, e é justamente para isso que a ferramenta ela serve. Ela serve para saber o que cada um tem que fazer e até quando cada um tem que fazer. E é importante esse bate-papo da gente, porque, olha só, foi um bate-papo, mas olha só quanta coisa a gente já conversou. A gente conversou sobre gerenciamento de projetos, conversou sobre ferramentas que a gente pode utilizar para esse gerenciamento, conversou como as reuniões devem ser feitas, como é a importância da reunião física, da convivência, que é fundamental. Essa convivência no escritório, a gente tem o contato tete a tete, mas não é porque estamos distante que a gente vai criar obstáculos para a nossa produtividade. A tecnologia ela existe justamente para nos auxiliar. Então, se a gente costumava ter um bate-papo diariamente sobre determinados temas de direito, esse bate-papo ele pode continuar existindo. As ferramentas elas estão aqui. O Zoom, o YouTube, o Hangouts, qualquer outra, servem justamente para isso, para possibilitar reuniões, possibilitar que esse bate-papo continue existindo.
Mas a questão da produtividade, da autocobrança, da autorresponsabilidade, ela tem que ser individual. E aí você, para fazer funcionar, você tem que se sentir responsável e fazer aquilo funcionar. Porque sem sua responsabilidade, não existe gerenciamento de projeto, não existe ferramenta na nuvem, não existe escritório remoto que faça funcionar. Você precisa ter essa concepção de que as coisas precisam ser feitas e que as coisas precisam ser feitas em parte também por sua responsabilidade. Essa parte aí que Cláudio Salomão falou em relação à realização das tarefas, e Cláudio também citou a produtividade, o Asana também nos permite fazer uma análise, né? Ficar acompanhando quem está fazendo o quê, se realmente está cumprindo, se a tarefa está em atraso. E não para que nós possamos julgar uma coisa, aquela tarefa ali está em atraso, mas sim nós continuamente ficarmos nos perguntando o porquê de estar em atraso, para corrigir os erros e ficar melhorando. Olha, por causa disso, disso. Tá, então, próxima vez vamos tentar fazer diferente. E nós sempre buscamos avaliar e nos autoavaliar no escritório. Nós possuímos 2 reuniões mensais a cada 15 dias, que também está no Asana, em que a pauta já fica lá no Asana. Quem quiser adicionar um novo tópico, vai lá, adiciona, que já vai estar no dia da reunião, todo mundo já vai estar sabendo, ó, tal. Tá, isso aqui está na pauta, vamos discutir. E aí Salomão, que é o homem do papel, redige a ata, né, fisicamente falando, para que também fique algo mais organizado e palpável, né? A ata aí, ó. Caderninho de atas. E nós estamos sempre nos autoavaliando e vendo se o rumo está certo do barquinho. Isso é a gestão de projetos. O projeto não é você estipular um ponto final e chegar lá de qualquer maneira. Não, você estabelece um ponto final e de tempos em tempos você revê se é aquele ponto final mesmo, se o caminho é esse, quais são as opções que nós podemos implementar, quais são as estratégias novas de agora. Essa é E eu acho que nós vamos gerindo. E tudo isso de forma remota, eletrônica e integrada, é o mais importante. Bem, galera, eu acho que o tempo nosso já está se esgotando, já estamos passando um pouco aí de 30 minutos. Não vamos deixar mais uma live gigantesca, vamos deixar algo mais direto. Quero agradecer aos meus amigos e sócios Cláudio Brito, Lucas Vasconcelos, né? E terminar também parabenizando o Lucas, que agora virou titio, né? Recentemente virou titio. Parabéns, né? Que Luma seja muito bem-vinda, muito bem recebida, muito bem amada. Então passa a bola aí para Cláudio e para Lucas se despedirem e deixarem para a próxima e chamarem para a próxima livecast. Não, realmente eu só tenho a agradecer o bate-papo, assim, falar de gerenciamento de escritório, falar da nossa realidade é algo muito bom, porque é o nosso dia a dia e a gente tem assunto para mais 5 livecasts, mais 10 livecasts sobre gerenciamento de escritório. E com certeza a gente vai voltar com esse tema aqui para conversar com vocês. Essa foi a nossa primeira live explicando um pouquinho da nossa rotina, principalmente num contexto de pandemia, de isolamento social, em que a gente não pode estar reunido no mesmo ambiente, tanto para preservar a sobrinha de Lucas que acabou de nascer, para preservar a saúde dos nossos familiares, dos familiares de Salomão. É importante esse isolamento nesse momento, mas não é porque nós estamos isolados fisicamente que a gente não precisa, que a gente necessariamente não precisa estar conectado. A gente precisa estar conectado um com o outro e alinhado para que o nosso trabalho continue e o escritório continue evoluindo e crescendo. Pois é, pessoal, eu espero que tenha sido de alguma forma produtivo em relação às pessoas que querem entender um pouco mais ou achar alguma ferramenta de gestão, de controle remoto, de integração com os outros participantes associados do escritório ou o seu próprio negócio. E, sim, nesse contexto de pandemia, nasceu minha sobrinha, eu estou babando ela. Inclusive, eu estava procurando meu celular aqui para mostrar uma foto dela.
Mas é isso, eu espero que tenha sido o primeiro bate-papo. Próximos também vamos entrar mais em detalhes. Quem quiser pesquisar sobre, pesquisa aí a Asana e veja outras opções também que sejam como o Trello, como eu disse, é um aplicativo muito popular aqui no Brasil. E não só isso, pesquisem realmente, como o Claudio falou, métodos de gestão de projetos. Nós já tínhamos essa bagagem, eu já vinha com uma boa leitura, Claudio também, então foi mais fácil implementar em relação a isso aí. Mas é aquela coisa, nós precisamos nos dedicar um pouquinho e estudar mais a fundo o conteúdo para que futuramente as coisas não sejam mais tão trabalhosas assim. Tá? Então é isso. Espero que tenham gostado aí dessa live. Valeu. Galera, qualquer dúvida, não se acanhe, mandem perguntas, vai lá aqui no YouTube ou mandem perguntas por direct, certo? Lá no Instagram. Gostou? Curte, compartilha, indica. É interessante para a gente, é interessante para muitas pessoas, tá ok? E no mais, também agradecer ao pessoal da agência Rank, eles que nos têm nos ajudado a brilhantar cada vez mais o Simplificando Direito. Então, Roberto, Larissa, a todo mundo da agência Rank, salva de palmas. E galera, até a próxima. Até a próxima.